No Papo de Boleiro de hoje, nós continuamos a entrevista com Emanuel Teixeira da Silva, homem de futebol, conhece tudo de futebol, já falamos ontem sobre Lajadense, sobre a base, enfim, futebol de base. Ele é o presidente do Legião Futebol Clube, Elton de Andrade. É uma homenagem à clássica banda do rock brasileiro, né? Do rock brasileiro, né? A banda que fez o rock brasileiro ser o que é hoje, né? E perdeu muito depois do fim da Legião, mas hoje já resgatou um pouco também do seu histórico, né? Então nós temos aqui um material de marketing, né? Do histórico. De 2014. De 2014 aí, do Legião. Como é que é essa história? Como é que surge um time em homenagem a uma banda de rock? O Legião nasceu de um projeto social em uma festa de Natal, na casa do Ítalo Nardelli, o Dango, que é o criador da ideia, o pai da ideia. E ele conversando com a dona Carminha, que era muito amiga da mãe dele, né? E o pai do Nardelli, o seu Nardelli, foi o primeiro parto cesariano que foi feito em Brasília, foi no Tranquiline, aquele lutador judô. E ele, conversando com a dona Carminha, deu a ideia de criar o Legião, e nasceu o Legião de Craques em 2001. E em 2005 se tornou um clube profissional. O Legião de Craques fez várias revelações, inclusive... Esse Legião é homenagem à banda Legião Urbana, para homenagear. E eles frequentam ou frequentavam? Frequentava no início, a dona Carminha, inclusive na... Carminha é a mãe do Renato. É a mãe do Renato, inclusive... E inclusive o próprio Juliano, filho do Renato, que se você for lá no Google e buscar Legião Futebol Clube DF, tem vários, o site está um pouco fora do ar, mas você encontra muita matéria, o Juliano falando, que deixava de ser Fluminense para ser Legião, né? E o Legião foi uma febre, chegou a disputar um campeonato da Série C do Brasil, brasileira, mas eles gastaram muito no marketing e aí erraram no campo, né? E aí depois o Legião teve uma queda, depois eu assumi como diretor e me tornei presidente, mas é um desafio muito grande. A gente eu levei o Legião em 2011 à primeira divisão, aí depois por algumas situações de discordância minha com o presidente da federação, que também fez a maldade com o meu clube, e também ele recebeu uma maldade que ele tiramos da federação porque ele estava destruindo o futebol de Brasília, né? Porque Brasília hoje era para ser no mínimo quinto do ranking do futebol brasileiro, que está lá o poder. E não é, por causa das coisas que não são benéficas. Mas quais os clubes que despontam lá em Brasília? Hoje, aliás, são 20. Luciano, são 24 equipes profissionais, né? São 12 na segunda e 12 na primeira. 24 clubes. 24 clubes. Brasiliense, Gama, Guará está na segunda. Guará está na segunda. Está na segunda. Celhanda na primeira. O Gama é o do Senador. Gama, não, o Senador Brasiliense. O Brasiliense. O Sambambaia, que é o segundo time do Brasiliense, está na segunda. O Legião caiu, né, em 2014, para 2015, e 2015 a gente disputou só para disputar, mas eu estou planejando aí, tem uma empresa aí que cuida do marketing do nosso maior atleta do mundo, que está interessado no Legião, porque é uma marca muito forte. Sim, imagino. Né? Ainda mais agora que a banda andou resgatando, no dia que eu entreguei, né? Uma camisa pro Dado, ele chorou, né? Não sabia que estava essa raizinha lá, porque tem 2 clubes que é de 2 bandas, o Capital e o Legião. O Capital é do Guará, que é da banda de rock, né? Capital Inicial. E Brasília respira muito. Quando dá Legião e Capital é jogo de briga. Clássico. Eu e o presidente do Capital, a gente se bica, não se bica. É jogo de rachar. É rock mesmo. É rock. É rock mesmo. Um Grenal da região central. É jogo de pressão mesmo. Não é, até nas assembleias a gente discute. Né? Eu e o Ademilton Pavão, né? E agora o Gama também ganhou o novo presidente, o antigo vice-presidente da Federação da Região Centro-Oeste, Verme Magalhães, na época do Ricardo Teixeira, hoje é o novo presidente do Gama. É importante a valorização do futebol em Brasília em si. Agora tem um estádio, aquele que eu brinco, é o estádio das estacas, porque ao redor dele fizeram várias pilastras, né? Ficou inclusive falta muito. Quando eu vim da China agora, eu trouxe umas fotos lá do Evergrande, onde estava o Filipão. Brasília deveria fazer a mesma coisa. Onde está aquelas estacas ali fechar aquilo ali, criar um shopping.
porque renderia dinheiro para pagar a manutenção do Isso aí é Mané Garrincha. aberto 1 lá. milhão de... Nesse É caso aberto, é aberto, é aberto. Ele é todo estaqueado por fora. como É se igual lá em Beijing, fosse. Estado Ninho dos Pássaros. Bom, tu já abriste um assunto aí, né? Tu tiveste no futebol chinês, como é se virar na China e chegar lá, na verdade? Como é que chegaste? A China daqui a 15 anos ela pode se tornar uma grande potência do futebol do mundo. Também no futebol. Também, porque o presidente Jinping ele já está investindo no futuro. Ele fez um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de euros. Até o ano 2020, 50 milhões de crianças e jovens na China praticar futebol. Por que 15 anos? Porque ele pretende sediar a Copa do Mundo. Então esse primeiro investimento até 2020, ele quer 50 milhões de crianças participando e jovens do futebol. Ele já vão ser construídos 70 mil campos de futebol, tudo grama sintética. Será aberto 20 mil escolas de futebol e será formado 168 mil professores de futebol. É tanto que no meu contrato eu era obrigado a dar aulas de futebol 2 vezes por semana para os auxiliares, os chineses. Né? Mas a China, a segunda divisão são 18 equipes, a primeira também, aí tem a terceira que só pode jogar chineses e tem ainda um campeonato da liga, né? Que é um sub-20. Né? E a segunda divisão, onde eu fui agora na minha segunda etapa, no Dália, na cidade de Dália, o próprio Dália, que é o time número 1, que é o Dália Arbrick Futebol Clube, ele é o número 1 da sociedade, porque o Dália tem mais 2 clubes na segunda divisão e mais um na terceira, que é onde vem a formação. O garoto com 20 anos vai disputar a terceira. Dali ele vai para o terceiro time do Dália. E aí em seguida, a segunda, até chegar no primeiro time. Né? Mas é uma estrutura muito grande. Né? Então, ele não pode jogar goleiro estrangeiro, tem que ser chinês, a Liga não liberou ainda, mas a China está evoluindo, inclusive aí, o trabalho aí do nossa pessoa, que é acho que é o maior representante na área técnica do futebol do Brasil, é o Filipão. Ele é um exemplo do Brasil na China. Por mais manchado que tenha ficado o Filipão aqui no Brasil, em função da trágica passagem aí pela Copa realizada aqui no Brasil, né, ele ainda continua, ainda tem esse bom conceito lá fora. Né? Olha, eu tive o prazer de conversar 40 minutos com ele lá no Evergrande, se bem porque a Lei 8.050, eu participei, eu acho que até o Zé Carlos Frota também deve ter participado de assinar a lei para ser aprovada para proteger os treinadores de futebol no Brasil. E eu debati muito com ele, que ele assinou também, eu assinei a lei, os treinadores de elite do futebol, né, para ela entrar em vigor. O treinador chega com 10 dias, o clube tem que fazer o contrato e só pode mandar embora se pagar tudo. E não pode contratar outro treinador a não ser que pague os direitos desse contrato. O contrato tem que ser registrado na federação. Isso é muito bom. Né? Essa lei foi 23 anos para passar pelo plenário e conseguimos ela ser aprovada. Eu não culpo, pelo que eu conheci o Felipe, eu não culpo ele não. Eu não quero citar nome porque isso é antiético, mas eu acho que o menos culpado daquele 7-1 foi o Filipão. Eu acho que o culpado do 7-1 foi uma determinada pessoa que na Copa do Mundo dos Estados Unidos, o nosso goleiro Barbosa foi fazer uma visita lá na Granja Comari. Isso é história que não chega nos bastidores, mas eu sei. Né? E ele não foi bem recebido na Granja, porque essa pessoa falou para ele que estava se falando de 96, não da Copa de 50. Então quem falou pagou o preço na Copa de 2014. Não foi de 2-1, foi de 7-1. Então, às vezes uma palavra que a gente fala, a gente paga um preço lá na frente. Então, quem massacrou o Barbosa, pagou o preço em 2014. Eu acho que o menos culpado disso aí se chama Luiz Felipe Scolari. Né? Como uma comissão técnica é feita grande na seleção, e às vezes ele pagou um preço que não teve culpa. Eu, sinceramente, pela pessoa que eu conheci, que eu não conhecia, tinha uma outra visão, eu acho que ele é o menos culpado disso. E a tua visão fora do Brasil, está renascendo a seleção brasileira? Tá. Porque quando você sai do teu país, que vai para outro país, você abre um leque que você não conhece, entendeu? Você passa a ser visto de outra maneira. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho um grande conhecimento para
conviver com o chinês, porque o chinês ele tem uma forma de convivência com você, eles são carentes. Você quer acabar com o chinês, você dê uma dura nele, como se fala na linguagem, na frente de todo mundo. É melhor matar. Acaba com ele. Né? São pessoas muito boas, viu, Elton? Os chineses, se um dia você conviver, pode apoiar, porque eu tive muito apoio, principalmente na minha segunda viagem, que eu viajei, conversei da primeira com contato, fui. Ele me pegou no aeroporto, ele me botou no apartamento, ele me deu toda assistência. Ele correu atrás de clube para mim, porque ele tinha visto meu trabalho em Guangzhou, né, que é em Dali. E todo dia eu recebo mensagem. Trabalhaste 2 vezes lá, então? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Peguei a pasta aqui, porque aí aqui tem os documentos. Aqui é o certificado de nacionalidade. E esse aqui é do Ministério do Trabalho da China, quando eu ganhei o visto de trabalho. Pode, isso aqui é tudo nas letrinhas aquelas. Os desenhos, mandarim, enfim, mandarim, mas são desenhados. Né? E o certificado, através do meu trabalho, é só ir na embaixada e buscar o carimbo do certificado nacional da China. Isso aqui foi trabalho, né? Aí significa que tu tá de olho na China, ou eles de olho em ti? Eu também, eu hoje apostaria tudo. Se eu conseguir fechar, de repente, até... O Legião, eu quero que ele dispute ano que vem a segunda divisão para subir, né? E se eu conseguir terceirizar ou fazer uma parceria e tiver que voltar, eu preferia voltar para a China no final de fevereiro e buscar um espaço no Dalian, no segundo time secundário, terceiro time secundário do Dalian, que lá chama secundário, como o Xangai também tem, o Xangai 1. Seria o juvenil aqui? Não, é a equipe que disputa a segunda divisão. Só que é um clube, o primeiro é o Dalian, mas é um grupo só. É um grupo só. Seria como o Inter e o Grêmio tem Inter A, Inter B. Isso, assim. B, exatamente. Lá é o secundário 1, secundário 2, secundário 3. E a possibilidade de repente, ir para um futebol tipo Arábia, tipo esses outros países assim, claro. também faz parte. Também faz parte. Porque a China está mais recente nisso, né? E um investimento mais pesado. Daqui a 10 anos as portas na China não tem mais espaço para treinadores brasileiros, ninguém. Fechou, porque ela é muito grande. Não dá conta. É muito jogador. A Guangzhou tem 12... Guangzhou, tá, o Filipão, ele tem 12 milhões e 400 mil habitantes. Dalian, onde eu fiquei agora, tem 7 milhões. Província de Lindong, Dalian, e Guangzhou, província de Guangdong. Guangzhou é a capital de Guangdong. Que província é estado para nós aqui. Sim. Guangzhou é sul, Dalian é norte. E conversa com os jogadores chineses. Eu tenho 2 intérpretes. Tem intérprete. Aí quando eles falam muito português de Portugal. E quando dá pra gente, nosso inglês pouco, mas eles entendem, né? E com eles a gente vai trocando palavras portuguesas e com eles, aí eu tenho um tradutor que me facilita. Eu vou te dar para ti, você baixa ele, o IDAL e o DAL Translate. Sim, eles usam muito no aeroporto. Né? O cara chega. Sim. Vai no aplicativo, aqui, isso aqui, traduz tudo. Isso aqui eu mando bala até no mundo árabe. Falo português aqui e traduzo na língua que eu quero. Mas a China é o futuro do mundo. Hoje é a segunda economia do mundo. O Jinping, em 3 anos de presidente, ele mudou a China. Ele trouxe o chinês para ele. Ele é um governo que ele vai na fazenda, pergunta ao fazendeiro como é que está a plantação, o que é que está precisando. Ele vai no mercado saber como é que está sendo o abastecimento com os vendedores. O cara está trabalhando lá no esgoto, ele de longe vai lá e acompanha. Não vai lá, mas pergunta por... Está ciente do que está acontecendo ali. Está acontecendo. Está entendendo? Outra, sonegação não existe. A China é dona de 2.188 bilionários do mundo. Na minha primeira viagem, 6 deles sumiram por sonegação. Confiscaram os bens e... Lá eles não perdoam. Droga, se existe, é muito caro. Prostituição existe. É muito escondido. Mas se pegar estrangeiro, é preso e deportado.
os idosos recebem um bom salário para cuidar dos netos, para os pais trabalhar, e o pai tem um dia da semana para o lazer do filho. Entendeu? Então, cara, é um país fantástico. Há respeito entre as pessoas. É um grande diferencial. Vá à China com a Helena. Helena, vou levar o Se Márcio, eu voltar né? para lá, vamos nos falando e quando for, Vamos embora. manda carta. Vamos embora. Manda um envelopinho. Os envelopinhos você vai no mês de dezembro que você ganha. Dezembro ganha um envelopinho lá, cheio de envelopinho. dinheiro. É o Deus da riqueza que eles dão. Eles te dão vários envelopes. Coisa linda, coisa linda. Isso também, já saindo um pouquinho do futebol, é é importante saber que. Espero que a gente importe essas coisas boas. As coisas boas têm que ser trazidas. E eu juntei uma caixa de envelope, nota de 50, de 100. Pô, deu, tá tudo guardado. O dinheiro lá é o RMB, RMB. que é RMB, Aham. que o B chama de bi, Sim. que é o Yuan chinês. E Que hoje aí- na cotação está 64 centavos em cima do nosso real. Um Yuan vale 64 centavos. Tá bom. É. Vem em quantidade, está É. sempre bom, Tá né? bom. Mas a moeda forte mesmo é o dólar, tudo é o dólar. Né? Domina. Você chega na Europa, até para você fazer um exterior, tem que trocar Sim. o euro pelo dólar, fazer em dólar para cambiar. Mas, Anel, pois o nosso chefe do Papo de Boleiro vai te agradecer também. Te agradeço a tua participação. Veio correndo do aeroporto praticamente para cá para conversar com a gente. Né? Muito obrigado. Eu também E obrigado por todos os presentes que tu nos trouxe aqui. Eu também Tá muito fico bacana muito isso aí. feliz de te reencontrar, né? A gente se aproxima mais. E tá em Lajeado, onde eu tenho 2 netos, minha filha mora aqui, que essa cidade acolheu, a minha filha me acolheu também, como de quem a boca do seu filho beija, a minha me adoça. E eu tenho um carinho muito grande por Lajeado, né? As pessoas aqui em Estrela, tem o Davi, tem o André, né? E eu deixei uma boa imagem aqui em Lajeado pelo trabalho que eu fiz. Eu tenho grandes amizades aqui, que são como minha família, como a Carme, como o Deuride, como a avó, né? E para mim é um favo de mel essa cidade chamada Lajeado. Tudo bem. Bom, quero, Emanuel, reforçar esse agradecimento do Elton, dizer que foi muito bacana a gente aprender um pouco mais sobre futebol, sobre a China, sobre, enfim, conhecer que existe e ficar mais por dentro também do Legião Futebol Clube. Tenho certeza, Legião que tem uma legião de fãs E faz. aqui na região, não só aqui na região, em todo o país, mas especialmente aqui na região, Rio Grande do Sul, assim como Brasília, como Minas Gerais, nós somos um estado roqueiro, né? Então, nós gostamos muito do Legião e a gente fica feliz por ser perpetuado o nome da banda através do clube. Muito obrigado pela presença. A pena que o tempo já esteja esgotado. Inclusive, eu recebo telefonema, às vezes, de presídio. O cara pedindo camisa do Legião. Você acredita? Eu acredito, eu tenho uma. O ex-presidente, o Dango, também recebia. Cara, ô maluco, eu sou fã do Renato, me manda uma camisa. Eu digo, me dá meu teu endereço. Manda pro presídio. Mas é fantástico, porque a banda ela deixou grandes. O Renato foi muito polêmico. Foi. Né? Marcou E uma época. marcou uma época. Com certeza. Né? Bom. Procure no Google Sim. Legião Futebol Clube que você vai encontrar muita coisa. E você também, nosso telespectador, dá uma caçada lá no Google que vai trazer mais informações sobre o Legião. Papo de Boleiro vai ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Olha lá. Bye, bye.